Que a paz do nosso Senhor Jesus enche o nosso coração e a nossa casa nessa manhã. Gênesis capítulo 27, versículo 30. Assim que Isaac terminou de abençoar Jacó, e logo depois de Jacó ter saído da presença de seu pai, Esaú voltou da caçada, preparou uma refeição saborosa, levou-a para seu pai e disse: "Sente-se, meu pai, e coma da minha caça para me abençoar." Isaac lhe perguntou: "Quem é você?" Ele respondeu: "Sou Esaú, seu filho mais velho." Isaac começou a tremer incontrolavelmente e disse: "Então quem me serviu a carne de caça? Acabei de comê-la pouco antes de você chegar, e abençoei quem a trouxe. Essa bênção deve permanecer." Quando Esaú ouviu as palavras do pai, soltou um forte grito amargurado e suplicou: "Ah, meu pai, e eu? Abençoe-me também." Mas Isaac disse: "Seu irmão esteve aqui e me enganou. Levou embora a bênção que pertencia a você." Esaú exclamou: "Não é de admirar que ele se chame Jacó, pois é a segunda vez que me engana. Primeiro tomou meus direitos de filho mais velho, e agora roubou a minha bênção. O Senhor não guardou uma bênção sequer para mim?" Isaac disse a Esaú: "Fiz de Jacó o seu senhor, e declarei que todos os irmãos dele o servirão. Garanti a ele fartura de cereais e vinho. O que me resta para dar a você, meu filho?" Esaú suplicou: "Por acaso o Senhor tem apenas uma bênção? Ah, meu pai, abençoe-me também." Então Esaú chorou em alta voz. Por fim, seu pai Isaque lhe disse: "Você viverá longe das riquezas da terra, longe do orvalho do alto céu. Viverá por sua espada, servirá a seu irmão. Quando, porém, conseguir se libertar, sacudirá do pescoço esse jugo." Daquele momento em diante, Esaú passou a odiar Jacó, porque seu pai o havia abençoado. Começou a tramar: "Em breve meu pai morrerá, então matarei meu irmão Jacó." Quando Rebeca soube das intenções de Esaú, mandou chamar Jacó e lhe disse: "Ouça, Esaú se consola com planos para matar você. Portanto, preste atenção, meu filho. Apronte-se e fuja para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Fique lá até que diminua a fúria de seu irmão. Quando ele se acalmar e se esquecer do que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Porque eu perderia meus 2 filhos no mesmo dia?" Depois Rebeca disse a Isaque: "Estou cansada dessas mulheres hititas que vivem aqui. Prefiro morrer a ver Jacó se casar com uma delas." Até aqui. Irmãos, o capítulo 27 de Gênesis, vimos ontem, que começa falando sobre um grande conflito na vida da família de Isaque e de Rebeca. Na verdade, esse conflito já havia sido profetizado. O próprio Senhor, quando eles nasceram, disse que haveria conflito entre esses 2 irmãos gêmeos. E nós vimos que Isaque, movido pela apenas aparência, sem discernimento, ele abençoou Jacó. Mas é interessante perceber que quando eles nasceram, Jacó e Esaú, Deus, antes do nascimento deles, havia proclamado que realmente a bênção estaria sobre Jacó. Em Gênesis capítulo 25, versículo 23, o Senhor falou com Rebeca que o mais novo, ele teria autoridade sobre o mais velho. Então havia uma palavra, havia uma revelação de Deus que assim seria. Parece que Isaque não compreendia, e Isaque tinha preferência por Esaú. Mas o Senhor conduziu as coisas de tal maneira que a bênção não veio pela preferência de Isaque, mas veio pelo propósito de Deus, que viu no coração de Jacó, apesar de todas as suas falhas, via no coração de Jacó a vontade de estar debaixo desta bênção, de experimentar a bênção. E o que ocorre no capítulo 27 que lemos hoje? Esaú chega para trazer a caça e fazer o alimento para Isaque. E o texto
que lemos no versículo 30, diz que foi assim que Isaac terminou de abençoar Jacó, logo depois. Perceba aqui que Deus, mesmo que o ambiente fosse um ambiente onde o engano estava operando, Deus permitiu as coisas ocorrerem. Há muitas coisas, amado, que não é a vontade de Deus, mas existe uma permissão de Deus, e Deus, pela misericórdia dele, vai nos corrigindo, nos ensinando, nos aperfeiçoando para que a vontade dele se manifeste na nossa vida. E quando Esaú descobre que o pai havia abençoado Jacó, porque Jacó enganou, Jacó mais uma vez roubou dele um direito que ele teria por ser o filho primogênito, o mais velho, o que entra no coração de Esaú é uma raiz de amargura terrível. Irmãos, o capítulo 27 nos mostra sobre a gravidade da raiz de amargura. Toda ferida emocional que a gente enfrenta, ou traição, ou decepção, ou algum tipo de abuso, pode trazer sobre nós profundas marcas, pode trazer feridas para a nossa alma, que podem gerar justamente estas marcas de amargura, ressentimento, mágoa, indiferença, e todas essas palavras que apontam para a mesma realidade de uma alma ferida, vai nos conduzindo ao ódio, e foi o que aconteceu aqui com Esaú. Esaú passa a odiar o seu irmão, e a Bíblia lá em Hebreus 12, de 15 a 17, usa o exemplo de Esaú, falando que Esaú foi profano no momento que ele desprezou o direito de primogenitura, trocando por aquele momento de prazer, quando Jacó deu a ele um alimento, um prato de lentilhas, e roubou dele já inicialmente esta bênção. Lá em Hebreus 12, usando esse exemplo, o Senhor nos ensina a não ter no nosso coração raiz de amargura, porque a raiz de amargura adoece a nossa alma, a raiz de amargura vai afetar a nossa comunhão com Deus, e a raiz de amargura vai contaminar outras pessoas, vai se propagar para outros. Quantos de nós estamos assim como Esaú? Feridos porque nos sentimos traídos, enganados, e se nós deixarmos, amados, a raiz de amargura crescer no nosso coração, ela pode começar a nos contaminar e contaminar o ambiente, e contaminar a nossa comunhão com Deus. E geralmente quando a gente enfrenta uma ferida, a nossa reação inicial é esta, mas nós precisamos entregar ao Senhor, para que não cresça em nós nenhuma raiz de amargura. Se a gente perceber em Gênesis 26, 35, esse pecado da amargura já estava começando a entrar na família de Isaac e Rebeca, quando Esaú casa com mulheres que não eram do povo de Deus, que não eram da família de Deus. Diz que essas mulheres, esposas de Esaú, trouxeram muita amargura já para Isaac e Rebeca. O ambiente da família, que tinha a promessa de Deus, dos descendentes de Abraão, estava contaminado pela amargura. Talvez este seja um dos pecados que mais contamina irmãos em Cristo, dentro das igrejas, e às vezes nós não reconhecemos, porque a tendência nossa, às vezes, é negar que estamos amargos. Falamos e usamos outros nomes, e às vezes até espiritualizamos, dizendo que o que nós temos é apenas uma tristeza, um mal-estar, mas nós temos que pedir ao Espírito Santo para mostrar ao nosso coração se não há em nós alguma raiz de amargura. Quais são os sinais da raiz de amargura que a gente percebe aqui em Esaú? Primeiro, irmãos, quando a gente culpa as outras pessoas pelas nossas frustrações. Versículo 36 de Gênesis 29, Esaú diz, não é de admirar que ele se chame Jacó. Ele fala irado contra o irmão, pois a segunda vez que ele me engana. Primeiro ele tomou os direitos de filho mais velho, agora ele rouba a minha bênção. O Senhor não guardou uma bênção? Você percebe aqui que ele está culpando somente o seu irmão Jacó por toda a sua frustração. Ele não reconhece que lá atrás ele vendeu o direito dele.
Agora ele culpa o irmão. Às vezes nós estamos culpando as pessoas, o mundo, a igreja, todos pelas nossas frustrações, pelas nossas derrotas. Isso é um sinal de amargura. O segundo sinal de amargura que a gente percebe aqui é a ausência de quebrantamento. Irmãos, você percebe Jacó revoltado, se sentindo até injustiçado. Você vê Jacó, ou melhor, Esaú, né, se sentindo injustiçado, se sentindo traído. Você vê Esaú irado, mas você não vê Esaú quebrantado. Esaú é capaz de chorar. O texto diz que ele chorou, suplicando ao pai, no versículo de número 38. Ah, meu pai, me abençoe. E diz que ele chorou em alta voz. E, amado, uma leitura rápida do capítulo 27 de Gênesis pode até nos fazer olhar para Esaú com uma certa piedade, olhando para ele como uma vítima. Certamente ele foi realmente enganado, mas a gente percebe que Esaú não se quebrantava. O choro dele diante do pai não é um choro de humildade, quebrantamento, de súplica, mas é um choro de raiva, de ira, de mágoa e não de arrependimento. E é isso que está lá em Hebreus, falando sobre Esaú. Hebreus capítulo 12, de 15 a 17, diz que ele buscou lugar de arrependimento, mas não encontrou, embora com lágrimas tivesse buscado. Ou seja, ele era capaz de chorar, mas ele não era capaz de encontrar um lugar de quebrantamento, de humildade, de humilhação. Isso mostra outro sinal de amargura, quando a gente não consegue se quebrantar. E em terceiro lugar, irmãos, o terceiro sinal aqui de amargura que a gente vê em Esaú é o desejo de matar o irmão. Sabe, a gente vê Esaú fazendo um pacto com a sua ferida e com as obras das trevas, porque onde há ódio, onde há desejo de morte, os espíritos malignos também vão estar agindo. Esaú, ele faz uma promessa para ele mesmo, dizendo: quando meu pai morrer, quando Isaac morrer, eu vou matar o meu irmão. Sabe, ele guarda no coração um ressentimento, uma mágoa, irmãos, que o tempo não resolve, que até mesmo a mudança às vezes do outro não resolve, mas o coração dele é tomado por essa amargura de tal maneira que ele começa a odiar. 1 João capítulo 4, versículo 20, diz que se eu falo que amo a Deus e odeio o meu irmão, eu sou mentiroso. Lá em 1 João ainda, o apóstolo João no capítulo 3, versículo 15, da sua primeira carta, pelo Espírito Santo, ele diz que quem odeia o seu irmão é assassino. Então o desejo de matar não significa às vezes uma morte literal, mas nós podemos matar o irmão no coração. Nós podemos matar as pessoas matando a reputação delas, falando mal delas, disseminando verdades ou mentiras, para que as pessoas também não gostem delas mais, se afastem delas. Irmãos, nós temos que vigiar muito. A amargura, ela nos leva a matar as pessoas. Às vezes até começamos a fazer orações contrárias, amaldiçoando, orando, esperando que Deus traga juízo sobre as pessoas, sem nenhuma misericórdia. Isso mostra um coração cheio de amargura. E sabe, irmãos, nós podemos olhar para Esaú como vítima, achando que ele ficou assim por culpa de Jacó, mas, amado, a palavra de Deus nos deixa claro que Esaú não era vítima. Na verdade, o que Jacó fez contra ele revelava sempre o coração dele. O ódio não tem a ver com o que o outro faz, mas com quem eu sou. Na verdade, a minha resposta ao que as pessoas fazem ou falam revelam mais de mim do que delas, do que da própria situação. Esaú então mostra o coração dele, um coração que era, segundo a palavra de Deus, profano, um coração que não se quebrantava diante do Senhor. E aí a gente percebe, irmãos, que quando Rebeca fica sabendo do que Esaú estava tramando no coração, do ódio e da amargura que já tinha contaminado a família, Isaac e Rebeca vão providenciar para que Jacó saia de casa, e não saia fugindo, mas saia com um propósito, debaixo de uma bênção. Rebeca tem a sabedoria e prudência para proteger a família de uma tragédia. Ela diz: eu não vou perder 2 filhos, porque quem mata, irmãos, parte dele morre junto. Quem odeia, ele deseja que o outro morra, mas ele também está morrendo. Então Rebeca
e Isaac, debaixo da graça de Deus, encaminham, abençoam para que Jacó vá para a terra distante, com o propósito de se casar, e de se casar dentro da família do povo de Deus. Então aqui vê a graça de Deus mais uma vez agindo, livrando a família da promessa de uma tragédia ainda maior, porque a amargura estava ali contaminando, e Deus iria sim, depois veremos, purificar, tratar com essa realidade. Irmãos, Deus sempre vai tratar com a nossa raiz de amargura para cumprir os propósitos dele, para nos restaurar plenamente, sem liberarmos perdão, sem deixar Deus tratar com essas áreas ocultas e escuras da nossa vida, nós não vamos cumprir plenamente a vontade de Deus, não vamos ter a vida abundante que o Senhor planejou para nós. Para concluir, vale a pena a gente perceber que a graça de Deus está sobre toda essa realidade. Não importa o que fizeram contra nós, e nem importa se nós reagimos mal até aqui, nós devemos nos arrepender, pedir ao Senhor a graça, o arrependimento. Parece no texto que Esaú queria a bênção, mas na verdade ele queria da forma errada. Esaú é um exemplo daquela pessoa que busca fazer as coisas na carne, que busca a bênção de Deus da forma errada. Mas e Jacó? Jacó é o exemplo também daqueles que não sabem, na verdade, esperar a maneira de Deus trabalhar. Jacó tentou fazer as coisas do jeito dele e ele errou muito, e ele sofreu consequências por causa disso. Na verdade, irmãos, na família de Isaac e na minha história e na sua, todos nós falhamos. O que Deus espera é que a gente reconheça a nossa parte, tenha um coração quebrantado e trate essas áreas de desonra da nossa alma, para que possamos experimentar a vontade dele plena e cumprir os propósitos dele na nossa vida. Vamos orar. Pai, que a tua graça seja sobre nós essa manhã. Sonda-nos, Espírito Santo, mostra se há raiz de amargura em nós, contra pessoas, contra governos, contra a igreja, contra pastores. Guarda o nosso coração, Pai. A tua palavra diz: de tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede as fontes da vida. Sara, Senhor, nossas famílias, os ambientes onde estamos, e nos dê, ó Deus, quebrantamento, um coração humilde para se arrepender e reconhecer onde nós erramos e estar disposto a se submeter ao teu tratamento. Em nome e para a glória de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.